ao meu canal. Ancestrais primitivos, Tiktaalik. Tiktaalik é um monospecific gênero da extinta Sarcopterygian, peixes de nadadeiras lobadas, a partir do final do Devoniano, período cerca de 375 milhões de anos atrás, tendo muitas características semelhantes à dos tetrápodes, animais de quatro patas. Uniherted, no Canadá Ártico, Tiktaalik é tecnicamente um peixe com escamas e brânquias, mas tem a cabeça achatada, de um crocodilo e barbatanas em comum. Suas barbatanas têm ossos finos, raios para remar como a maioria dos peixes, mas eles também têm ossos interiores resistentes, que teria permitido Tiktaalik para sustentar-se em águas rasas e usar seus membros para suporte, como a maioria dos animais de quatro patas fazem. Essas barbatanas é um conjunto de outras características. Definir Tiktaalik à parte como algo especial, que tem uma combinação de características que mostram a transição evolutiva entre peixes natação dos seus descendentes, os vertebrados de quatro patas. Um crado que inclui anfíbios, dinossauros, aves, mamíferos e seres humanos. Ele e animais semelhantes podem possivelmente ser os ancestrais comuns da ampla faixa de todos os vertebrados da fauna terrestre, anfíbios, peixes, aves e mamíferos. Os primeiros bem preservados Tiktaalik fósseis foram apresentados em 2004 na ilha de Ellesmere, em Nunavut, no Canadá. Tiktaalik fornece insights sobre as características dos parentes extintos mais próximos dos tetrápodes. Ao contrário de muitos fósseis de transição anteriores, mais fish-like, as barbatanas de Tiktaalik têm ossos do pulso básico em simples raios e lembram dedos. A homologia de elementos distais é incerto, em havido sugestões de que eles são homólogas de dígitos, embora isso seja incompatível com o modelo de desenvolvimento digital de arco, porque dígitos não suposto ser estruturas pós-axiais, e apenas 3 do reconstruída 8 raios do Tiktaalik são postaxial. No entanto, a série proximal de ser diretamente comparada com o Nari do intermédio de tetrápodes, a barbatana foi claramente o peso rolamento a ser ligado a um ressalto maciço para escapular expandido e elementos de coracoide e ligado ao corpo de armadura, grandes cicatrizes musculares na superfície ventral do húmero, as articulações distais altamente móveis. Os ossos dos forefins mostram grandes facetas musculares, sugerindo que a fin era tanto muscular e teve capacidade de flexionar como uma articulação de punho. Essas características de pulso como teria ajudado a ancorar a criatura para o fundo da corrente de movimento rápido. Também são notáveis os espiráculos no topo da cabeça, o que sugere que a criatura tinha pulmões primitivos, bem como guelras. Esse atributo teria sido útil em águas rasas, onde a temperatura mais elevada da água iria baixar o teor de oxigênio. Essa evolução pode ter levado à devolução de mais robusta caixa torácica, um traço evolucionário chave de criaturas terrestres. A caixa torácica mais robusta do Tiktaalik teria ajudado a apoiar o corpo do animal. A qualquer momento ele se aventurou fora de um habitat totalmente aquático. Tiktaalik também não tinha uma característica que a maioria dos peixes tem: ósseos, placas de área branquial, que restringe o movimento lateral da cabeça. Isso faz que o Tiktaalik, o peixe conhecido por ter um gargalo com a cintura escapular separado do crânio. Isso daria à criatura mais liberdade da presa de caça em terra ou em águas rasas. O Tiktaalik é por vezes comparado a Garth, Austratosteus spatula, agar jacaré, de Lepisostidae, família com quem compartilha a série de características. Padrões de escala em forma de diamante comum para Crossospitelidiu,
Classe, ambas as escalas das espécies estão rômbico, em sua oposição a tuberculadas, dentes estruturados em uma fileira. Ambas as narinas internas e externas, tubular o corpo aerodinâmico, ausência anterior de barbatana dorsal, largo dorsoventralmente, comprimido o crânio, emparamento de ossos frontais, narinas marginais, boca subterminal e pulmão como órgão. Paleobiologia. O Tiktaalik geralmente tinha as características de um peixe com aletas lobo, mas com aletas frontais, que caracterizam as estruturas do esqueleto do braço do tipo mais semelhantes a um crocodilo, incluindo um ombro, cotovelo e pulso. O fóssil descoberto em 2004 não incluía as barbatanas traseiras e cauda, tinha fileiras de dentes afiados, indicativos de um peixe predadores, e o pescoço pode mover-se independentemente do seu corpo, o que não é comum em outros peixes. O Tarrasius Mandageria Placodermis e existentes cavalos marinhos, sendo algumas exceções, ver como Lepidogalaxias, Salamandroides e Xanambalis apus. O animal tinha um crânio achatado, semelhante a um crocodilo de olhos em cima de sua cabeça, um pescoço e nervuras semelhantes aos tetrápodes, e nervuras ser usado para apoiar seu corpo, e a ajuda de respiração através de pulmões, bem desenvolvidos, maxilas adequadas para a captura de presa, e uma pequena gil fenda, chamado de espiráculo, que em derivados animais tornou-se ouvido. Espiráculos. Os fósseis foram encontrados na formação Fram, depósito sinuoso sistemas de córrego pleno do Equador devoniano, sugerindo a bentônica, o animal que viveu na parte inferior das águas rasas, e talvez até mesmo agora da água dos períodos curtos, com o esqueleto indicando que poderia suportar seu corpo sobre a força da gravidade, seja em águas muito rasas ou em terra. Naquele período, pela primeira vez, a folha caduca, plantas foram florescentes anualmente, derramamento de folhas da água, atraindo pequenas presas em águas rasas, quentes de oxigênio pobres, em que eram difíceis para os peixes maiores para nadar. Os descobridores disseram que toda a probabilidade o Tiktaalik flexionando seus próprios membros, principalmente ao andar de córregos, e pode ter puxado-se para a costa por breves períodos. Em 2014, a descoberta da cintura pélvica do animal foi anunciada. Foi construído fortemente indicando que o animal poderia tê-los usado para mover-se em águas rasas, em lodaçais. Neil Shubin e Ted Deichers, líderes da pesquisa, têm procurado Ilha Ellesmere fósseis desde 2000. Nós estamos fazendo a hipótese de que esse animal era especializado para viver em sistemas de riacho raso, talvez habitats pantanosos, talvez até mesmo para alguma das lagoas, e talvez ocasionalmente usando suas barbatanas muito especializadas para mover-se por terra. E isso é o que é particularmente importante aqui. O animal está desenvolvendo características que acabará por permitir que os animais da exploração da terra. Classificação e evolução. O Tiktaalik roseae é a única espécie classificada sobre o gênero Tiktaalik. Viveu cerca de 375 milhões de anos atrás. É representativo da transição entre vertebrados não tetrápodes, peixes como Panderictis, e conhecidos a partir de fósseis de 380 milhões de anos, e tetrápodes precoces como a Acanthostega e Ichthyostega, conhecido a partir dos fósseis de cerca de 365 milhões de anos. Sua mistura de peixe primitivo e derivados característicos tetrápodes levou um dos seus descobridores, Neil Shubin, para caracterizar o Tiktaalik como um fischapode. O Tiktaalik é um fóssil de transição, e tetrápodes como Archaeopteryx e Pássaros-trodontes dromeossaurídeos, embora possam ser nem ancestral de qualquer animal vivo, ele serve como prova de que intermedia entre tipos muito diferentes de vertebrados. Faz uma vez existem a mistura de ambos peixes e características de tetrápodes,
encontrados em Tiktaalik incluem características: peixes, brânquias, escamas de peixe, aletas de peixes, fishapod, meio peixe, ossos de membros meio tetrápodes, articulações, incluindo articulação do punho funcional e irradiando, barbatanas de peixe-like em vez de dedos, meia peixe e região orelha meia tetrápode, costela de tetrápodes, pescoço móvel tetrápode como cintura peitoral em separado, pulmões tetrápodes. Posição filogenética. Análise filogenética do Daeschert et al. Colocaram Tiktaalik como um taxon irmã para Epistotege e diretamente como Panderectis, precedida por Eusteronopteron. Tiktaalik foi assim inserida abaixo do Ancostega e Ichthyostega como uma forma transitória, uma verdadeira ligação em alta. E tal ordem da árvore filogenética, foi inicial adaptado por outros especialistas, mais notavelmente por Per Algerbe e Jennifer Clark. No entanto, foi questionado no artigo 2008 pelo Boisvert et al., que observou que o Panderectis, devido a sua mais derivados de tal porção, pode estar mais perto do Tetrapodes Tiktaalik, ou mesmo que convergentemente por Tetrapodes Alberg. Co-autor do estudo considerou a possibilidade de Tiktaalik ter sido um retorno evolutivo para as formas mais primitivas. 2010. Em janeiro de 2010, o grupo de paleontólogos, incluindo Alberg, publicou um artigo acompanhando em material suplementar extensa, discutido também em uma Nature, documentário que mostrou que os primeiros tetrápodes apareceram muito antes do Tiktaalik e outros epistotegídeos. Suas conclusões foram baseadas em inúmeros rastros. As pegadas individuais descobertas por Zakelmi, pedreiras das montanhas. A origem do tetrápodes dessas faixas foi sugerido com base em dígitos distintas, morfologia do membro, trackways, refletindo marcha quadrúpede e caminhada diagonal, nenhum corpo ou arraste de caudas marcas, muito grande passo em relação ao comprimento do corpo, muito além disso, Tiktaalik ou qualquer outro peixe, várias pegadas tanto de alguns invulgarmente grandes, até 26 cm de altura, indicando comprimentos de corpo mais de 2,5 metros. Camadas pistas de rolamento foram atribuídas à média baixa do Eiffeliano, baseado no Conodonta, índice fósseis amostras e dados bioestratigráficas anteriormente obtidos por parte da base subjacente a sobrejacente extratos, com estudos subsequentes que continuam este namoro. Ambos Tiktaalik descobridores estavam céticos sobre as pegadas de Zakelmi. Edward Daeschert disse que a evidência de rastreamento não foi suficiente para ele modificar a teoria da evolução tetrápode, enquanto Niels Schubin argumentou que o Tiktaalik poderia ter produzido pegadas muito semelhantes, como o estudo posterior de Schubin expressou uma opinião significativa modificado de algumas das pegadas. Zakelmi, daqueles que habitavam dígitos, pode ter sido feita por andar de peixe. No entanto, Alberg insistindo que as faixas não teriam ter sido possivelmente formadas, quer por processos naturais ou por espécies de transição, tais como Tiktaalik ou Panderectis. Em vez disso, os autores da publicação sugeriu que o Ichthyostelians como trackmakers, com base na disponíveis morfologia destes animais. No entanto, o estudo publicado em 2015 levou a cabo uma revisão crítica de pegadas de tetrápodes devonianos, posta em causa a designação de marcas Zakelmi, em vez de sugerir como ninhos de peixe, a alimentação vestígio. Um estudo anterior de 2012 indicou que trackmakers
Zaquelmi foram ainda mais avançados que o Ichthyostega em termos de quadrupedia no Gregor's Niederversik. Produção como trackmakers era idêntico ao Tuller-Pleton. Professor Nark Vezix, coautor do artigo As Pegadas de Zaquelmi, afirma que o polonês descoberta refutou a teoria dos eopisthetígios foram ancestrais dos tetrápodes, uma noção parcialmente compartilhada por Philippe Janvier, em havido número de novas hipóteses sugeridas, com a possível ordem e posição filogenética dos eopisthetídeos, incluindo o Tiktaalik. A sua posição filogenética permanece inalterada e as pegadas encontradas nas montanhas Hollis Cross são atribuídas aos tetrápodes, mas como resultado existem pelo menos 6 longas linhagens de fantasmas que separam os trackmakers Zaquelmi dos Elpistostegalian e Ichthyostegalian espécies. Eles eram, no fim, sobreviver relíquias, talvez formas de transição diretas. Eles eram um beco sem saída evolutivo. Ele era um resultado de convergente da evolução paralela, o modo que opomórfias e semelhantes marcas anatômicas encontradas na ambas tetrápodes Digited e Epistostegalians evoluiu, pelo menos 2 vezes. Deve-se notar que a convergência é considerada responsável características inclusivemente tetrápodes, encontrados também em peixes não Epistostegalian no período de Sauropteros, ossos digitais articulados de forma de dedo radial e terrários, coluna tetrápode 5, como as regiões axiais. As estimativas publicadas após a descoberta da faixa de Zaquelmi sugeriu que os tetrápodes de Ted podem ter aparecido cedo, quando há 427 milhões de anos atrás, e tentativas de sincronismo absoluto de eventos evolutivos e evolução tetrápode, início da estratigrafia questionada, até estar desenvolvido mais dados, a posição filogenética do Tiktaalik e outros Elpistostegídeos permanece incerto. Descoberta. Esse fica para o próximo episódio. Deixa seu like, curta, compartilhe. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Fica para a segunda parte, a descoberta do Tiktaalik.